A plenitude dos tempos. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Gálatas 4:4-5. A história caminhava para este ponto. A providência havia preparado tudo. O Império Romano unira nações sob um mesmo governo. As estradas facilitavam o acesso entre os povos, e a língua grega era falada em quase todo o mundo conhecido. Judeus espalhados em diferentes regiões convergiam a Jerusalém em suas festas anuais. Ali, as notícias podiam se espalhar rapidamente. O cenário estava pronto para que o Evangelho se expandisse além das fronteiras de Israel. As profecias apontavam para ele. Daniel havia mostrado o tempo de sua vinda. Isaías falara de um servo que pregaria boas novas aos pobres, curaria os quebrantados de coração e libertaria os cativos. Os salmos anunciavam o Rei justo e eterno. Até mesmo entre povos gentios havia expectativa por um instrutor celestial. Alguns sábios, buscando a verdade, haviam recebido lampejos do Espírito. E agora, no tempo exato, Jesus nasceu. E ele veio para revelar quem é o Pai. Veio para desfazer as mentiras de Satanás. Veio para mostrar que Deus não é tirano, mas amor. Veio para abrir o caminho da vida eterna. O diabo pensava que o Calvário seria sua vitória. Mas ali, na maior demonstração de amor, Jesus derrotou o império das trevas, ressuscitou em glória, ascendeu ao céu e abriu para nós o caminho da salvação. Assim como no passado, também hoje ele olha para este mundo em crise. As nações estão agitadas, a fé de muitos se enfraquece, o pecado se multiplica. Mas, assim como Cristo veio no tempo exato, ele voltará na hora marcada. Desde o princípio da história humana, Deus fez uma promessa. Lá no Éden, quando Adão e Eva caíram em pecado, a voz da esperança ecoou no meio da dor. Viria um libertador. Naquele instante de trevas, a primeira profecia encheu seus corações de expectativa. Eles esperavam que o filho primogênito fosse o Salvador prometido. Mas o tempo passou, e a promessa não se cumpria. Gerações vieram e se foram. Patriarcas e profetas mantiveram viva a esperança, mas o Redentor ainda não havia chegado. Mas exatamente nesse momento de crise, Deus agiu. Em vez de destruir o mundo em sua rebelião, o Pai enviou o Filho para salvá-lo. Quando as trevas eram mais densas, brilhou a luz mais resplandecente. A humanidade clamava por respostas. A morte era mistério, o futuro era sombra. O choro das mães de Belém simbolizava o clamor de toda a terra, o desejo por consolo, por esperança, por vida além da morte. Ao contemplar a cena da humanidade, Jesus viu miséria, corrupção, escravidão espiritual. Viu homens e mulheres, criados para refletir a glória de Deus, vivendo como cativos em procissões rumo à morte eterna. Viu a sombra do inimigo, obscurecendo rostos e corações, e decidiu entrar nesse cenário não como espectador, mas como Salvador. Cristo viveu entre os homens, curou enfermos, consolou aflitos, acolheu pecadores, revelou em cada gesto o coração do Pai e, finalmente, na cruz, entregou-se para que tivéssemos vida. A plenitude dos tempos nos lembra: Deus nunca se atrasa. Ele age no momento certo. Quando tudo parece perdido, Ele intervém. Quando as trevas parecem dominar, sua luz resplandece. Até lá vivamos com esperança. Lembremos que na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. E se ele cumpriu essa promessa, também cumprirá a promessa da sua volta. Séculos se arrastaram. As vozes proféticas cessaram. O silêncio de Deus parecia pesar sobre Israel. A opressão romana sufocava o povo. Muitos clamavam, como nos dias de Ezequiel: prolongar-se-ão os dias e perecerá toda a visão? Parecia que a promessa nunca se cumpriria. Mas os planos divinos não conhecem atrasos. O relógio do céu segue sua rota exata, e na hora marcada, os propósitos do Altíssimo se cumprem. Satanás parecia triunfar. Havia obscurecido o conhecimento de Deus, corrompido a fé, espalhado vícios e paixões. Os homens eram escravos de seus próprios desejos. O templo, que deveria ser lugar de adoração sincera, havia se transformado em palco de rituais vazios.
O inimigo ria como se tivesse vencido a batalha, e Deus respondeu. Na plenitude dos tempos enviou seu filho, não como um rei terreno, mas como um bebê indefeso, não em palácios, mas numa manjedoura, não cercado por poderosos, mas por humildes pastores. O céu se inclinou à terra, a eternidade entrou na história, o Verbo se fez carne. A plenitude dos tempos não foi apenas um ponto na linha da história. Foi o momento em que o céu e a terra se encontraram, em que a graça venceu a condenação, em que o amor triunfou sobre o ódio. Hoje ainda vivemos os frutos dessa plenitude. A graça continua fluindo, o convite continua aberto. O mesmo Cristo que veio em Belém, que caminhou na Galileia, que morreu e ressuscitou, em breve voltará para buscar os que o esperam. Assim como o Senhor havia determinado o tempo da libertação de Israel do Egito, também havia fixado o tempo do nascimento do Salvador. Naquela noite silenciosa em Belém, o grande relógio da eternidade soou. Era chegada a plenitude dos tempos. E enquanto os homens se debatiam em trevas, o céu se preparava para revelar sua maior luz. Cristo veio. Veio para restaurar a imagem de Deus no ser humano. Veio para desfazer as obras do diabo. Veio para expulsar os demônios que escravizavam a vontade. Veio para erguer o homem do pó, purificar o coração e gravar nele a beleza de seu caráter. O mundo não estava pronto para compreender a profundidade dessa missão. Muitos esperavam apenas um guerreiro, um libertador político, mas Cristo veio para algo infinitamente maior, libertar os homens do pecado. E quando essa nova plenitude chegar, não virá mais como menino em Belém, mas como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Virá com poder e glória para restaurar todas as coisas. Mas, além das circunstâncias políticas, o coração humano também estava em preparação. As religiões pagãs haviam perdido sua força. O povo estava cansado de fábulas, de rituais sem vida, de deuses que nada podiam fazer. Homens e mulheres buscavam uma fé verdadeira, uma religião que satisfizesse a alma, que desse sentido à vida e resposta à morte. Nenhum ser humano poderia restaurar a si mesmo. A rebelião havia lançado raízes profundas. A religião dos homens, baseada em méritos próprios, não oferecia salvação. Somente o Criador poderia redimir a criatura. Somente o Filho de Deus poderia vencer as trevas. Dentro de Israel, no entanto, a situação espiritual era grave. O povo escolhido, que deveria ser luz para as nações, havia transformado a verdade em formalismo. A lei de Deus fora sobrecarregada por tradições humanas. Os líderes espirituais, que deveriam apontar para o Messias, esperavam apenas um rei terreno que os libertasse de Roma. A religião havia se tornado pesada, seca, sem vida.